estatuto de moral perfeito, né? Você reconhece o Senhor, esse tempo proposto por Deus, né? Graças a Deus eu posso fazer dessa forma também, né? Buscar o Senhor depois de mandar achar, colocar enquanto está perto, derramar de Deus nossas súplicas, orações, clamores, choros, lamentos, que a nossa condição miserável, somos bons pecadores ainda, né? Mas ainda só, mas chegando ao dia da nossa encontro com o Senhor. Com certeza. Mas só para capitular um pouco aqui, Beto, eu falei sobre. Fiz um encontro com Jesus. Como é que Pedro encontrou Jesus? Né? Nós temos uma passagem em João, uma passagem em Mateus e outra passagem em Lucas. Quer dizer, Lucas que nos relata até aquela pesca maravilhosa, onde é que Jesus estava pregando, ele entra no barco, né? Apesar da turma ter passado, ter jogado as redes a noite toda, e o Senhor Jesus no barco joga a rede, então, dentro. E aí Pedro, com esse encontro com Jesus, ele disse: Senhor, afasta de mim, eu sou pecador. Quer dizer, aquele encontro com Cristo nos faz isso, nos faz perceber quem nós somos. Nós somos pecadores e merecendo, precisamos da graça de Deus. É o favor imerecido. Merecíamos daquela condenação, daquela graça dele, que a gente é salvo. Então, uma outra passagem que eu gostaria de destacar aqui, Pedro, logo depois disso, dessa passagem que ele anda sobre as águas, o Senhor Jesus começa a descortinar sobre alguns ensinamentos. Principalmente ele começa a combater os religiosos. Ele fala a respeito do mal, não é o que entra pela boca, mas é o que sai dela. Falando a respeito da tradição dos anciãos, que na época, se não me engano, eles davam oferta no templo, mas não cuidavam dos pais. Aí o Senhor Jesus dizia: olha, vocês cuidem dos seus pais, honra teu pai e tua mãe, não venha dar oferta. Isso aqui vocês estão deturpando a minha palavra. Então é exatamente isso. E Pedro, como todo sanguíneo, né, ele faz essa pergunta. Em Mateus 15:15 diz: Pedro, tomando a palavra, diz: Senhor, explica-nos essa palavra. Né? Então, veja bem, às vezes você está diante de uma aula, você fica até constrangido de perguntar ao professor. Pedro aqui não, ele não tinha vergonha. Ele disse: Senhor, eu não entendi, explica tudo. Se não fosse por essa passagem, se Pedro não tivesse perguntado, talvez a gente não soubesse. Talvez não ia ficar, Então vamos tomar essa lição de Pedro, vamos perguntar. No fim, não tenha dúvida no seu coração. Pergunte para ele, que essas coisas que você vai ter resposta. Com certeza. Logo mais adiante, em Mateus capítulo 16, surgiu aquela série de perguntas. O Senhor Jesus pergunta para os seus discípulos lá em Cesareia de Filipe. Ele perguntou: quem dizem os homens ser o Filho de Deus? Aí alguns deles responderam: uns dizem que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou um dos profetas. Disse ele: e quem vos dizeis que eu sou? Aí Pedrão, com toda a sua sanguinidade, fala assim: Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí diz o Senhor, falou assim: bem-aventurados sois, porque não foi carne e sangue disso, mas foi o Espírito de Deus. Então, isso me traz uma lição muito grande. A verdade é Cristo, é Ele que nos esclarece, nos mostra aquilo que nós temos que seguir. Não é aquilo que os homens acham, não é aquilo que eles pensam, mas é aquilo que toda palavra que procede da boca de Deus. Amém. Essa que é a grande diferença. Então isso nos ilustra, nos mostra essa pergunta, essa resposta. E Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que é filho de Jonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Por outro lado, você vê que ele é um homem cheio de contrastes. Ele começa a descortinar a respeito da missão. Olha, eu estou aqui porque eu preciso ir para a cruz, eu vou ser entregue para os homens, eu vou para a cruz, eu vou morrer.
Aí Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. De modo nenhum. Olha a tua humanidade. A gente não entende, a gente não sabe. E Pedro aqui também não sabia. Se ele não falasse isso, certamente também a gente ia ficar quietinho. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Meus irmãos, essa é uma exortação tremenda para os dias de hoje. A gente não entende, muitas vezes a gente coloca a nossa humanidade, a gente tem falado exaustivamente sobre isso, sobre essa questão de nos colocar, ficar com dó, ficar conduído com alguma coisa, mas a gente não entende que a gente tem um fim melhor para todas essas coisas. A gente fica olhando as nossas circunstâncias, olhando os nossos problemas, mas a gente não sabe da nossa vocação eterna. O Senhor nos fala sobre isso, não é? Eu até estava compartilhando, acho que foi quinta-feira, essa semana, que mudou a respeito disso. Aproveita a sua vida, a vida é tua, faça isso, faça aquilo outro. Eu pensei, cara, com meus irmãos, eu sou mulher, no dia que eu fechar os olhos, eu vou abrir lá no céu. Então não tem nada que eu não tenho que fazer. Eu vou fazer aquilo que o meu Senhor permitir que eu faça. Pronto. Já estou aproveitando a minha melhor. Se quiseres me ouvir, até perguntei ao pastor, ele disse esse versículo: se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. O Senhor prepara um banquete para você. Aproveite. É dele que tem essa coisa gostosa. E é interessante porque essa passagem aí é uma passagem que precisa sempre lembrar. Foi vertido esse texto, Mateus provavelmente foi escrito no original hebraico, depois é que ele foi vertido para o grego. Então eles pegaram do grego e verteram de novo para o hebraico. E aí, nessa passagem, a resposta de Jesus é Arrei Satã, no original hebraico. Isso significa: Satanás, vem após mim e vê se eu não vou para a cruz. Vem atrás de mim e vê se eu não vou cumprir aquilo que o Pai me ordenou a cumprir. Então é mais ou menos isso. Quando Satanás vier sugestionar alguma coisa, você fala para ele assim: vem atrás de mim e vê se Deus não vai cumprir o propósito dele mesmo. Amém. E aí depois, então, ele fala assim: Satanás, você é a pedra de tropeço para mim. Não me sirva dela, porque você não vai ser. Pedra de tropeço não fica na frente, então ele manda Satanás para o lugar que ele deve ficar atrás. Aí depois ele vira para Pedro e fala: Pedro, você acabou de falar que eu sou filho do Deus vivo. Olha para você ver, Pedro. Olha como Jesus, ele é pedagógico no seu ensino. Como ele direciona a coisa para aquilo que é eterno. Pastor, eu vou pregar sobre a geração, você está atrapalhando aí a pregação. E a bacana mesmo. Você já atrapalhou a minha várias vezes. Olha só como são as coisas. Ou seja, se o Senhor não acertar a nossa vida, irmãos, se Ele não direcionar a nossa vida, estão perdidos. É verdade. Vai lá, Deus, não vou atrapalhar mais. Fica à vontade. Nós estamos em casa, nós estamos repartindo o pão maravilhoso do Senhor. Louvado seja o Senhor por essa delícia. Outra coisa interessante, na outra passagem que eu queria destacar aqui, está lá em Mateus, capítulo 17, no verso 1 a 8. Eu vou contar a história do contexto e vou pedir que vocês leiam em casa, porque isso aí faz parte também do para casa. Mas a história é que 6 dias depois, Jesus levou consigo o triunvirato lá, Pedro, Tiago e João. Eu lembro disso, que essas experiências todas, o Senhor tinha seus discípulos mais de perto, era Pedro, Tiago e João. Nos conduziu um lugar particular, no alto monte. E lá nesse monte, eis que aparece, resplandeceu com uma forma muito clara, apareceu Moisés e Elias. Estavam conversando com ele, certamente por alguma coisa que iria acontecer. E Pedrão lá, todo bom sanguíneo, disse, tomando a palavra, Jesus,
Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Estando ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, com quem eu me comprado em todo o jardim. Escutai. Gente, que coisa deliciosa. Só o Senhor é Deus. Não tem santo, não tem homem, não tem ninguém, por mais ungido que tenha sido, a unção veio do Todo-Poderoso. É só Jesus. Eu queria fazer uma pergunta. Naquela época, Pedro e os discípulos nunca tinham visto Moisés e Elias. Como é que eles sabiam que era Moisés e Elias? Por isso, pela tradição, né, pastor? Pela roupa, né? A roupa de Moisés era sacerdotal. E na verdade o texto fala uma coisa muito interessante que a gente não pode deixar de atentar para ele, né, na transfiguração. Mas olha, ele diz assim: e o Senhor conversava com Elias e Moisés. Então Jesus provavelmente falou: tudo bem, Elias, tudo bem, Moisés. Então ele deve ter cumprimentado Shalom, Elias, Shalom, Moshe, Shalom, Elisha, que são os nomes do hebraico. Então ele falou, ele deve ter cumprimentado. Não é? Porque ele conversava com eles. Então Pedro provavelmente soube pela conversa, não é? E como o Nelson falou, pode ser, porque nós temos a arte, não é? Muito antiga, não é? Nós temos os egípcios, por exemplo, a arte já era muito vista e as figuras, as esculturas, não é? Então eles poderiam ter feito algum tipo de escultura de Moisés, algum tipo de escultura de Elias, e eles sabiam quem eram aqueles homens, não é? Porque a arte bem utilizada, ela glorifica o Senhor também. Então nós temos, a arte inclusive, ela é uma esfera de poder, não é? Tanto que ela influencia. Por que eles estão colocando aquele quirmuseu, não é? Que eles fizeram com figuras de homem, né, do homem nu lá dentro, com aquelas coisas todas? Porque isso influencia, isso é uma esfera de poder. Então provavelmente havia disso, mas o texto, para a gente ser bem fiel ao texto, fala que Jesus conversou com eles. E geralmente quando a gente conversa, a gente chega perto da pessoa e fala: e aí, tia Lu, legal? Não é assim que a gente conversa? Não é assim? Então, a mesma coisa naquela época. Ele falava Shalom, que era o cumprimento de todo judeu, e falava o nome, porque o nome era a identidade deles, não é? Então imagina quando alguém falava com Moisés, não é? Ô, tirado das águas. É assim que era naquela época, era o tirado das águas. Então, e o Icabode, né? Ô, a glória do Senhor se foi. Imagina você chamar a pessoa disso, né? Então os nomes tinham muito sentido. Então provavelmente Jesus deve ter falado o nome deles. Por isso que Pedro, não é, os reconheceu. Oi, Marcos. Pastor, no caso da Bíblia, ela fala que consultar os mortos é pecado. É pecado. É pecado. Que muitas coisas estão vivos. Não. Na verdade eles estão vivos eternamente. Porque Jesus, quando fala para os fariseus, os saduceus fazem uma pergunta assim: tem uma mulher no nosso meio que casou com 7, né? Porque ela casou no sentido de ficou viúva, casou assim, né? Com todos os irmãos, que era a lei do levirato, os cunhados. Então ela ficou viúva, casou com outro irmão, ficou viúva, casou com outro, porque ela não tinha filhos. E era assim que acontecia no meio dos judeus, né? Era a lei do levirato que foi feita. Aí perguntaram para ele assim: com qual delas ela vai ficar casada, se ela casou com todos aqui na terra? Aí o que Jesus responde para ela? E porque vocês não sabem que na ressurreição seremos igual aos anjos de Deus, que não se casam e não se dão em casamento? E mais do que isso, vocês não entenderam ainda que Deus chama a Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Então, na verdade, diante de Deus, estamos sempre vivos. Porque se nós morremos aqui, nós vamos ter a vida eterna. Amém. Então aqueles que são do Senhor, eles terão vida sempre. Sempre serão vivos diante do Senhor. Mas aqueles que por sua vez não estão no Senhor, terão morte. Então isso é muito sério. Agora, só para dar uma apimentada, com pimenta malagueta curtida há 5 anos. Nossa! Só para, né? Eu quero dizer para vocês uma coisa. Você está preocupado com esses que estão morrendo? Ou você está preocupado só com os seus problemas? Eu vou encerrar por hoje, né? E vou no banheiro. Tá? Tem que preocupar com ele. Você é o arauto do Senhor, você é testemunha dele. Você falar do amor de Deus para as pessoas,
dia que alguém falou para vocês, o Espírito Santo começou a dar sinais, a minha conversão começou a tomar sinais. Eu só percebi, só realmente tomei consciência depois que eu me converti. Mas até um estímulo atrás do plástico do carro, foi que me ajudou na minha conversão. E me fez pensar por que alguém vai buscar Deus se existem tantas outras coisas aqui que você tem que se ocupar. É aquilo que faz pensar. Por que você vai pensar tão jovem na eternidade? Isso é coisa para velho. Não tem nada. Na hora que eu encontrei o Senhor Jesus, me apaixonei por ele e nunca mais. Louvado seja o Senhor. Em Mateus, no capítulo 17, no verso 24 e 27, saíram lá dessa questão da transfiguração, chegaram a Cafarnaum, que era a cidade de Pedro, né? E perguntaram para Pedro, que cobrava as dracmas do imposto, se é vosso mestre não paga as dracmas. Aí ele disse, sim. Entrando em casa, Jesus lhe antecipou, já sabia que ele tinha sido indagado a respeito do imposto das dracmas. E aí Jesus perguntou a Pedro, o que te parece? Queres de quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo estão ali os filhos. Mas para os que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira primeiro o peixe, e subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estádio. Toma-o e dá por mim por ti. O Senhor Jesus, no outro episódio, diz: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mostrando uma moeda. Essa moeda de quem? É de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele está dizendo aqui: olha, essa terra foi dada para os filhos dos homens. Os filhos não precisam nem pagar imposto. Mas para que ninguém escandalize, o que ele vai fazer? Ele disse para o seu discípulo: faz aquilo que você sabe fazer. Vai até o lago de Nazaré, pesca um peixe, lá você vai encontrar suprimento para pagar o imposto. Que é isso. Nós estamos falando sobre isso. O pastor tem falado que ele paga imposto de renda para ninguém ficar pulando imposto de renda aqui. É isso aí, eu pago mesmo. E o INSS também, imposto de renda também, você bonita fonte também. Tudo claro. Coisa que a gente não conhece. Declara também. Só para vocês entenderem, vocês têm que declarar também. O Senhor está nos ensinando aqui para sermos idôneos, né, com os nossos governantes, com a nossa terra, com os recursos, pagar por quem é necessário. Pode ter certeza que o Senhor vai te dar suprimento para que você possa pagar. É isso que Deus está dizendo aqui. Agora, os meus preferidos, eu não sei se conta a você, mas logo adiante, em Mateus 18, 21, Pedrão chega e diz: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? Eu lhe fuzile antes, eu lhe pesarei. Até 7? Mas o Senhor responde: não. Até 70 vezes 7. Se Pedro tivesse perguntado sobre isso, a gente não teria essa resposta maravilhosa. Chega uma hora que a gente já tem um limite, não dá, deu para ser cheio, não quero mais. O Senhor fala: seja longânimo, seja resiliente. Do mesmo jeito que o teu irmão é chato, você também é. Então, esse é um dos ensinamentos prediletos que eu vejo aqui. Que Pedro, na sua sanguinidade, então, trouxe à tona. Você vê aqui, então, todo aquele ensino básico, olha o Senhor tratando com Pedro. Ele não está tratando com Pedro, não tratou com Pedro, está tratando com a gente também. Nessa hora a gente está lembrando desses fatos todos, a gente está aqui no teu coração. Depois tem a passagem do jovem rico. Não sei se vocês lembram dessa passagem. Está em Mateus 27, 19, do verso 27 a 30. Não sei se vocês lembram desse caso. Chega um jovem rico diante de Jesus: Senhor, eu tenho respeitado toda a lei. O que eu faço para herdar o teu reino? Aí o Senhor fala: bem, de todas as coisas me servem. Ele não se entristeceu, porque ele era um jovem rico. Ele queria dispor os seus bens. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que deixamos todos seguimos, que receberemos? Essa é a esperança que Deus, então, ele não deixa por menos. Ele diz assim: e Jesus disse-lhes:
em verdade vos digo, que me seguiste, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar e o trono da sua glória, também assentarão sobre as 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terra, vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém, muitos dos primeiros serão os derradeiros, e muitos dos derradeiros serão os primeiros. Meu irmão, essa é uma lição tremenda para mim e para você, daqueles que deixaram, que perceberam que a nossa missão eterna é glorificar o nome do nosso Deus. Então, aquele que deixou seu pai, deixou sua mãe, deixou o seu conforto, deixou os seus planos, e mergulhou nesse chamado que Deus fez para você, ou seja, até nem tanto, até às vezes a sua missão é dentro da sua casa. O pastor tem falado aqui várias vezes, às vezes o teu campo é um campo diferente do campo doméstico, mas isso não quer dizer que ele não tenha menos valor ou mais valor do que desses que são vocacionados para ir para fora, para ir para o estrangeiro. Mas o Senhor fala que não todos terão uma recompensa, todos terão uma paga. Então, a vida eterna, e aqui fala que a gente vai receber sobre isso. E mais adiante, ele fala sobre o Pedro respondendo. Aí Jesus, mais assim, seguinte, ele fala em Mateus 26, Jesus prevê, ele junta seus discípulos e fala que Pedro vai negar. Então Jesus disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis por mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galiléia. Pedro disse. Mas Pedro respondendo disse: mas ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse Jesus: em verdade te digo, e nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse a Pedro: ainda que seja mister morrer contigo, eu não te negarei. Todos os discípulos disseram mesmo. Olha só, o Senhor Jesus avisou para Pedro antes: olha, você está no processo, mas você vai me negar. Ele marcou isso aqui. Pedro: não, eu não vou fazer isso. Esse temperamento de Pedro mostrava que ele não iria acontecer. Passou um tempo. Logo a seguir, o Senhor foi para o Getsemane, levando consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, começou a esquecer e elogiar-se. E voltando para seus discípulos, achou adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora você pode perseverar comigo. Olha, o Espírito está pronto. Está dizendo isso não para ele, mas é para nós. Nós temos que estar num espírito de oração o tempo todo. Essa comunhão com o Senhor é que nos livra dessas ciladas da caixa. Se nós não estivermos atentos e perseverantes nessa questão, certamente a gente vai negar Jesus. Não só 1, 2, 3 vezes. Quem sabe você negou Jesus recentemente com a incredulidade? Quem sabe você negou Jesus aí com alguma palavra que realmente não abençoou, mas veio a ferir alguém? Né? A gente nega os ensinamentos dele a todo tempo. Então eu quero destacar aqui como é que Deus curou a Pedro. Olha que interessante. Uma dessas coisas, depois de Pedro nega Jesus, está em Mateus 26, do verso 69 a 75. Ele diz assim: ora, Pedro estava sentado fora do pátio. Isso aí, Jesus já tinha sido preso, ele estava fora do pátio. Parece que é Galicano, lá em Israel tem um lugar, um monte, tem até hoje lá, não sei se de fato que é a referência do lugar. Tem uma caverna, tem uma prisão interior, tem um buraco, rocha natural, que eles construíram alguma coisa por cima.
De lá não tinha como você sair. Eles falam que lá foi que Jesus foi preso. Né? E ele estava sentado fora do pátio, aproximando dele uma criada disse: tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Saindo para o vestido, outra criada ouviu e disse ali, disse que eles estavam ali. Este também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E daí um pouco aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és um deles, pois na tua fala te denuncia. Você tem sotaque de caipira, Pedro. O sotaque é igualzinho, mano, do Senhor Jesus. Não adianta negar, você é um deles. Então ele começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente o diabo contou. Você imagina essa cena? Dá para ver o que acontece. E Pedro lembrou das palavras de Jesus e disse: antes do galo cante, 3 vezes eu te negaria. Saindo dali, chorou amargamente. Você imagina uma situação dessa? Eu disse aqui que Pedro não mudava. Ele era Simão que passou a ser Pedro. Deus mudou o nome dele. E Deus tem mudado o nome de vocês. Antes vocês têm sido conhecidos como mentirosos, exagerados, etc. Hoje vocês falam a verdade. Aleluia. É verdade o que Deus coloca na nossa boca, seja Jesus. E aí, eu quero encerrar essa. Como é que Deus tratou com Pedro. Falar em. Vamos ler, acho que vale a pena. João capítulo 21, de 1 a 19. Muito longo, é muito longo. Então vamos ler disso. Está na hora? Então vamos colocar. Bom, eu vou resumir e a gente fala, para mim é mais fácil. Depois da morte do Senhor Jesus, ele apareceu e os discípulos ficaram meio que desanimados. Então eles resolveram vamos pescar. E começaram a pescar diante do lago. E aí eles viram um homem na terra que pergunta: vocês têm peixes aí? E eles disseram: não tem não, joga a direita do barco. Aí João percebeu: é o Senhor. E Pedro estava nu, resolveu, ele cingiu o seu corpo, botou a sua túnica e mergulhou. Você imagina um homem desse ferido, machucado, com todo o vigor da sua força, porque Pedro era um pescador, ele sai nadando igual um desesperado. Talvez ele atravessasse até o lago de Nazaré a nado sem o olho do sol. E ele então mergulha na água, sai nadando em direção a Jesus, ele encontra então um braseiro com os peixes em cima. E aí isso Pedro começa a plantar. Aí fala com ele, os outros discípulos chegam no barco, trazem um desses peixes que vocês acabaram de pescar e fica dentro deles. E o mais interessante é que isso aqui vale a pena a gente ler. Ele fala assim: depois de eles terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amo-me mais que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Diz: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse: então apacenta as minhas ovelhas. Disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? O Senhor entristeceu por ter dito pela terceira vez: amas-me? Ele disse: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta. O Senhor está dizendo para você hoje: vocês me amam, apacenta as minhas ovelhas. É isso que ele Então, nessas 3 negações são 3 afirmações positivas. Se anula toda mentira, toda fraqueza. E o Senhor
Então, imprime no coração de Deus o que verdadeiramente Ele quer de nós. Amém? Então, vamos encerrar. Mas estou dando para falar.